Convido aqui pastor Ivaldo, em nome do Senhor Jesus, que vai estar ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração. Amém, queridos? Pastor Ivaldo. Glória a Deus. Bem, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar, por favor. Que alegria estarmos na casa de Deus. Que prazer podermos estar nessa noite feliz aqui nesse lugar santo. Nós temos vivido momentos assim muito bons aqui. Nós não eu, né? No caso, cheguei ontem aqui no Algarve, vim para o aniversário da igreja de Armação de Pera. E aí decidi ficar para hoje, estar ali com o pastor Danilo, pastora Miriam ali em Portimão, e aqui à noite com vocês. Eu estava em Itália, olhando a agenda, falei, eu vou aproveitar que estou lá para cima, lá para baixo, né, aqui para o sul, e vou estar lá com os pastores. Já tinha muito tempo que eu tinha desejo de estar aqui com vocês, em Lagoa, e desde a festa, né, do aniversário. Foi quando o aniversário? Foi mês passado, né? Ah, foi fevereiro. Então parece que já faz algum tempo, né? O tempo passa depressa mesmo, né? Diz a Bíblia que passa rápido e nós voamos, né? Nós voamos, as coisas passam e passam tão depressa. E já estava em dívida mesmo, vim algumas vezes aqui ao Algarve, não foram muitas, e porque nós estamos mais concentrados neste momento na abertura de frentes no norte do país, principalmente na zona ali de Castelo Branco, Guarda, aquela zona mais para norte. E por isso temos gasto o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo lá para aquelas terras. Mas não esquecemos de vocês em nossas orações. Sempre, todas as manhãs, não é? Tenho orado a Deus e buscado ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Quando oro pelo vosso pastor, pelos vossos pastores, oro também por cada um de vocês. Incluo cada um nas minhas orações pela manhã. E estou muito feliz em poder estar com vocês. Daqui a pouco, logo a seguir o culto, vou voltar para minha casa em Sintra. Eu já estou sentindo falta da minha casa, de tanto que tenho viajado. Sou uma visita lá, não é? Dessa vez a Débora não conseguiu vir comigo, minha esposa. Nós viemos de uma viagem longa para a Itália. Tivemos na Itália, na nossa igreja ali. E viemos de uma viagem longa, e por conta de várias viagens que estamos fazendo e vamos fazer, não é? Porque estamos abrindo mais 2 igrejas lá para o norte. Eu vou estar essa semana lá para o norte resolvendo algumas coisas. Então, por conta disso, nosso tempo tem ficado muito, muito remisso, e eu vou viajar para o Brasil no final desse mês, do mês que vem, aliás. Então, por conta disso, tenho muitas coisas para acertar e resolver. Peço a vocês que orem por nós, por tantas viagens, tantos compromissos, não é? Que Deus possa nos fortalecer e nos capacitar para estarmos fazendo aquilo que é a vontade dEle. E, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra. Se eu fosse dar um tema para a minha palavra, eu fui salvo, e agora? O que eu vou fazer, não é? Porque eu não sei se todos aqui são salvos ou se considera salvos. Quem aqui já encontrou com Jesus e é salvo? Vocês certamente têm todo o historial desse dia maravilhoso, quando você encontrou com Jesus, ou quando Ele te encontrou, porque quem estava perdido era você, não era Ele, não é? Algumas pessoas disseram assim, eu encontrei Jesus, eu estava perdido, encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, você que estava, então foi você que foi encontrado aqui, não é? Então esse contato com Deus, ele sempre marca. Nós realmente encontramos com Jesus, quando Ele nos encontra, quando Ele coloca sobre nós o seu selo da promessa, o penhor, né, da nossa salvação, quando Ele coloca o seu Espírito em nós, não é? Isso marca a nossa vida de uma forma profunda. Algumas coisas que acontecem nesse momento, quando entregamos a nossa vida para Deus, né? Primeiramente, nós só podemos fazê-lo, conforme Jesus diz em João capítulo 3, somente por meio da palavra e da ação do Espírito. O Espírito age na palavra, nós abrimos para a palavra, e a palavra então move em nós e gera em nós a vida de Deus.
Então, o Espírito Santo, quando isso acontece, ele pega você e mergulha você no corpo de Cristo. E depois Jesus pega você e mergulha você no Espírito Santo. E assim você começa a sua caminhada, nessa experiência maravilhosa de viver a vida no Espírito, de viver a vida no Senhor. Isso é maravilhoso e é um marco em nós. Mas o que você fez depois desse encontro com Jesus? O que aconteceu com você depois dessa data? Não é? Você deu como certo a sua salvação, porque para alguns dizem, né, que uma vez salvo, salvo para sempre, não é? Então, o que você fez a partir de então? Por quê? Nós não podemos permanecer numa primeira infância. Você não pode viver a vida inteira, não é, como se tivesse, como fosse um recém-convertido ou um novo convertido. Uma vez que você nasceu, uma criança quando nasce, a tendência natural delas é o quê? É crescer até alcançar a maturidade, até alcançar a estatura de varonilidade, não é? Ela vai crescendo, não só em graça, não só em estatura, mas também, né, emocionalmente, em todos os sentidos, uma criança vai crescendo, até alcançar aquele padrão ali, né? Como vocês percebem, eu não cresci muito, não foi assim, né? Eu acho que eu parei muito cedo, não sei porquê, né? Não cresci muito, como alguns de vocês cresceram. Mas o certo é que quando nós nascemos, se há vida em nós, nós vamos crescer e nós vamos prosseguir para isso. Não é? Na vida espiritual não é diferente. Uma vez que você nasceu de novo, você precisa crescer. Você não pode permanecer como criança a vida inteira. Você precisa crescer. Porque se você permanecer como criança, o que vai acontecer? Você nunca vai poder desfrutar das grandezas, das bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus é só para quem é adulto. Pastor, então as criancinhas não podem? Eu não me refiro a elas, eu me refiro a crianças espirituais. Aqueles cristãos que, apesar de terem encontrado com Jesus, ainda estão numa primeira infância ou até uma segunda infância, não é? Sabe aquele filho que para o pai ele nunca cresce, é sempre o meu menininho, e o filho gosta daquilo, né? Às vezes é bom, mas isso não é bom por quê? Porque você precisa entender aonde você está no projeto de Deus. Você precisa avançar nisso. E eu quero hoje ler aqui com vocês um texto em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículos 1. Eu quero ir do verso 1 até o 5. Mas eu quero me ater no versículo 2. Paulo está falando aqui do caráter da sua pregação. Não é? O caráter da pregação de Paulo. Qual era o evangelho que Paulo anunciava? Então a gente vai tentar conversar sobre isso. Vamos lá, irmãos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e temor, em grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Amém? Palavra forte, palavra poderosa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite. Peço que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua casa, sobre este lugar, nessa noite, Senhor. Venha visitar os Teus filhos neste momento. Já adoramos o Teu nome, ó Deus, com alguns louvores. Agora, Senhor, quando tenho a oportunidade de abrir a palavra com os Teus filhos, conceda-me graça, Senhor, para ministrar aquilo que está em Teu coração, aquilo que o Senhor quer que eu fale nessa noite para os Teus filhos, Senhor. Eu amarro no mundo espiritual toda a força contrária, todo o poder das trevas, toda a ação do inimigo para tentar interromper o fluxo, ó Deus, o fluir da Tua palavra neste lugar. Que a Tua glória desça sobre esta casa, que o Teu Espírito desça sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor. Quebre a resistência à palavra e que o Teu Espírito, ó Deus, possa mover em nós para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meus irmãos, pode sentar. Essa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é?
Na verdade, ela é uma segunda carta, porque Paulo, antes dessa, escreveu uma carta aos Coríntios, que nós não temos na Bíblia, nós não a temos, uma carta que se perdeu. E essa segunda carta de Paulo é, na verdade, uma resposta a uma carta que os irmãos de Coríntios escreveram para Paulo. Eles escreveram fazendo algumas perguntas relativamente ao que estava acontecendo dentro do núcleo da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja muito avivada, era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja onde as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, havia manifestações sobrenaturais de dons espirituais. Porém, era uma igreja que não conseguia crescer, não saía dessa primeira infância. Vivia sempre infantis, porque havia divisão entre eles. Um dizia, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Ceifa. Outros diziam, olha, eu sou de Apolo. E outros diziam, olha, eu sou de Cristo. E havia aqui uma contenda e uma divisão entre os irmãos, e Paulo vai dizer no capítulo 3, olha, eu quando fui ter convosco não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças, porque eu tive que dar a vocês leite e não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para receber a comida sólida do Senhor. E Paulo aqui, quando ele começa já no primeiro capítulo, ele fala disso, desse evangelho que ele foi até eles, mas aqui no capítulo 2 ele está falando, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em sublimidades de palavra. Quando Paulo chegou em Coríntios, ele estava vindo de uma empreitada que não foi tão bem sucedida em Atenas. Ele esteve em Atenas, você vai ver no capítulo 17, onde ele vai falar aos atenienses a respeito do Deus desconhecido, mas ele não consegue muitos frutos entre os atenienses. E quando ele chega em Corintos, que era uma cidade importantíssima, uma cidade de cultura também, ele não vai como foi em Atenas, levando consigo mesmo sabedoria, né? E levando consigo mesmo alguma ramificação e tentando convencer as pessoas por meio da filosofia delas. Ele vai em demonstração de poder e no Espírito Santo, ele vai na força do Espírito. E é claro que esse evangelho que ele vai pregar ali em Corintos foi um evangelho, foi uma palavra um pouco diferente da que ele ministrou em Atenas. Não é? E ele vai então com muita força, com muita autoridade, e há, claro, muitos frutos que Paulo vai ver, né, aqui na cidade de Corinto. Muitas pessoas vão se converter, os irmãos vão abraçar aqui a fé, não é? E ele daqui vai para Efésios, e depois de Efésios retorna para Antioquia. Na sua terceira viagem, ele então escreve aqui de Efésios essa carta, a carta de 1 Coríntios. Então, veja bem, ele está falando aqui, irmãos, eu quando fui ter com vocês, eu não anunciei nada, senão a Jesus Cristo e esse Jesus crucificado. Ou seja, a minha mensagem não foi sobre como conquistar isso, como conquistar aquilo outro, 10 passos para o sucesso, 5 passos para aquilo outro. Não foi nada disso. Ele disse, eu me ative única e exclusivamente, aleluia, em anunciar a vocês Jesus Cristo. E esse Jesus que eu anuncio a vocês, ele foi o Jesus que foi crucificado. É uma mensagem de poder, é uma mensagem de força. Agora, de onde Paulo ele recebeu esse evangelho, de onde ele recebeu essa autoridade para ministrar, com tamanha autoridade que ele fala aqui nesse texto? Eu creio, irmão, se você for olhar a conversão de Paulo, observa bem, ele se converte no caminho de Damasco, vocês conhecem a história. E o Senhor aparece para ele de uma forma sobrenatural. E ele cai ali do seu animal, o animal que ele estava indo em direção a Damasco. Ele fica completamente cego por conta do encandear da luz do céu que bateu nos seus olhos. Ele cai cego e ali, quando ele está caído, né, o Senhor vira para ele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A palavra que ele usa para Senhor aqui é a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor soberano. Quem és tu, Senhor soberano? Quem és tu? Agora, imagine Paulo chamando alguém de Senhor que ele nem conhece. E Jesus vai dizer para ele, Saulo, eu sou Jesus, para que não confundisse com outro Jesus que havia. Ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. E Saulo então vai fazer uma pergunta para o Senhor.
Uma pergunta de alguém que foi quebrado pelo Senhor. Ele vai dizer: Senhor, o que eu devo fazer? Qual deve ser a minha missão? O que eu faço a partir de agora? Imagine o Saulo arrogante, minutos antes, se alguém falasse com ele e dissesse: Saulo, olha, daqui a 10 minutos você vai estar perguntando para esse Jesus, cujo povo você está perseguindo, o que ele quer que você faça. Sabe o que Saulo dizia? Você está doido. Isso é simplesmente impossível. Eu não quero nada com esse Jesus. Eu não quero nada com este povo. Mas agora veja que a intervenção de Deus na vida deste homem foi de tal maneira que ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, eu estou rendido, não preciso dizer mais nada. Simplesmente digo o que eu devo fazer. E Deus então ele traça, aleluia, um caminho para que Saulo passasse. E ele disse: olha, vai para a cidade de Damasco e procure na rua chamada direita um homem por nome fugiu agora aqui da mente, o ancião Ananias, não é? E ele vai dizer a você o que você deve fazer. Aleluia. Agora, como o Espírito trabalha de uma forma maravilhosa, porque ao mesmo tempo que o Espírito fala com Saulo, ele fala com Ananias, diz: Ananias, vai lá na casa tal, no lugar tal, e procure por um homem chamado Saulo, ele está orando e ele está esperando você chegar lá. Deus, quando trata, irmãos, ele fala nas duas pontas, ele não deixa dúvida daquilo que ele está fazendo. Hoje as pessoas vão assim às cegas para as coisas. Espere Deus falar com você. E quando Deus fala, ele testifica dos dois lados, não só de um lado. Ele testifica dos dois lados. E Ananias disse: Senhor, eu não vou lá não, porque aquele homem, ele veio a Damasco com cartas para matar a gente. Como é que eu vou lá? Aí o Senhor disse para ele: Ananias, não tenha medo, porque aquele é para mim um vaso escolhido. E eu vou ensinar a ele o que é temer, o que é padecer pelo meu nome. E você vê que Ananias vai até lá, ora por Saulo, cai dos olhos dele como escama, aquela cegueira passa, e a Bíblia diz que ele se levanta, come, é batizado, entra na sinagoga e começa a anunciar a Jesus. Aleluia. Mas é claro, ninguém queria aceitar o testemunho dele. Ninguém queria, né? Alguns diziam: aquele perseguidor agora está pregando o evangelho que ele perseguia. E ele então passa a ser perseguido. Os irmãos têm que descê-lo por uma muralha. Não é para ele não ser morto em Damasco. E ele vai para Jerusalém, quer unir seus cristãos, mas os crentes não querem ele. Não é? Ele tenta ficar ali, tenta estar com um ou outro, mas ninguém quer ele. E aí o que ele faz? Ele vai para o deserto da Arábia. E lá ele passa 3 anos no anonimato, escondido, ouvindo Deus e falando com Deus. Para muitos de nós, a experiência de Saulo já seria suficiente. Nós já teríamos história para contar a vida inteira para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Já teríamos história para contar: olha, o papai ou o vovô estava cavalgando e isso aconteceu assim, porque ele depois vai falar do seu testemunho mais 2 vezes, não é? Aqui é narrado no capítulo 9 e depois ele vai fazer a narração mais vezes desse mesmo testemunho diante dos judeus e diante do rei Agripa. Ele vai testemunhar, ele vai contar a sua história de conversão. Mas ele não fica preso a isso. Para o rei Agripa ele vai dizer: eu não fui, rei Agripa, desobediente à visão celestial. Deus abriu os meus olhos e eu então fui e fiz. Quer dizer, eu estou aqui por conta da visão celestial, daquilo que Deus me mostrou, que ele falou comigo. Mas muitas vezes nós, quando nos convertemos, quando aceitamos o Senhor, nós nos contentamos em ficar ali só com aquela revelação. Eu vejo pessoas que contam o mesmo testemunho de conversão a vida inteira, não tem outra palavra. Não progrediu para nada, não foi para lado nenhum, não recebeu nenhuma revelação, absolutamente nada. Deus tem mais para você e é isso que eu quero que você entenda. Eu venho aqui nessa noite, se isso apenas ficar no seu coração, já me dou por feliz. Deus tem mais para mim, diga isso: Deus tem mais para mim, muito mais. Muito mais da experiência da conversão, muito mais do que tudo que você já viveu. Deus tem mais para você e Ele se revelará a você.
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que Deus busca em nós acima de tudo? Deus busca em nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, Ele busca mais e mais comunhão conosco. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, que você viva uma vida de intimidade, que você tenha uma vida com Ele. Saulo, ele deixa tudo e vai para o deserto da Arábia. Alguns dizem que foi lá no deserto da Arábia que ele foi ao terceiro céu e teve a visão de 2 Coríntios 12. Experimentou coisas inefáveis, coisas que não dá para descrever. Aleluia! Eu ouvi um pregador uma certa feita dizendo que Saulo ele vai para o deserto da Arábia, levando consigo a lei e os profetas, e ele volta de lá trazendo consigo Gálatas e Romanos, onde ele fala da liberdade cristã, do crescimento cristão e da liberdade que todos nós, independente de ser pastor ou não, podemos viver com o Senhor e tendo o Senhor. Essa vida que veio a nós por meio da justificação pela fé, por meio da salvação que vem daquele que é o nosso Deus, e a experiência com Ele. Aleluia! Unidade é o que Deus quer com você, proximidade, com que você possa ser íntimo dEle, que Ele possa ministrar de tal maneira a você, que você possa ouvir a voz dele de tal maneira que a sua boca seja a boca de Deus, que o seu testemunho seja o testemunho de Deus. Aleluia! Não fique parado aonde você está, irmão, porque se você ficar parado, essa sua mensagem vai envelhecer, aquilo que você está pregando vai passar, porque você não vai ter mais o que dizer, você não vai ter mais o que viver. A vida cristã, ela se torna monótona quando nós não temos uma dose diária de revelação e de intimidade com o Senhor. Precisamos disso, gente. Aleluia, como o corpo precisa do alimento. Você toma um pequeno almoço, você almoça, toma o lanche da tarde, janta e ainda ceia de noite, para você aguentar os embates dessa vida. Agora, por que você não faz o mesmo com a sua alma? Você não diz para a sua alma: alimenta-se do Senhor, busque o Senhor. E o que é maravilhoso é que Ele quer se revelar a você. Ele quer ministrar a sua vida, aleluia. Esta manhã, enquanto estava orando e escrevendo um pouco sobre esse tema que eu queria desenvolver com vocês, o Senhor falava comigo que essa geração que estamos vivendo é uma geração de revelação limitada. Muitas pessoas não conhecem o Senhor na profundidade, só na superficialidade. Vão à igreja, escutam uma mensagem, volta para casa e acha que isso está bom. Não está, irmão. Os dias se aproximam da volta de Jesus. Os prognósticos dos profetas para o ano de 2024 será um ano de muitas dificuldades. Alguns chegam a dizer que nós estaremos às portas do arrebatamento, que aqui catástrofes vão acontecer e que muitas coisas vão acontecer no mundo. Agora, você acha que você vai entrar no céu assim, com essa vida assim, sem interesse pelo Senhor? Você precisa conhecer Deus, irmãos. Você precisa entrar nele, aproximar-se dele, viver uma vida nele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Deus espera você no quarto de oração, no lugar secreto, onde você possa encontrar com Ele e ser ministrado por Ele. Hoje há uma visão artificial e uma visão reduzida de quem é Jesus. Nós reduzimos Cristo apenas àquelas histórias que nos contavam na escola bíblica dominical, mas isso é pouco. Aleluia, é certo que tudo que Jesus viveu na Palestina foi maravilhoso, mas Ele quer que você experimente uma vida com Ele hoje, uma vida de experiência com Ele hoje, uma experiência progressiva. Não viva nessa mesmice espiritual. Levante a sua cabeça. Não tem uma visão artificial de Cristo. Porque o evangelho que tem sido pregado hoje é um evangelho que maquia as coisas e não revela a verdadeira identidade das coisas. Precisamos ouvir o verdadeiro evangelho.
e mudar as nossas vidas. Oh, a volta de Jesus está próxima. Aleluia, a Bíblia diz: eis a voz dos seus atalaias. Oh, aleluia, Deus tem levantado homens e mulheres que têm conclamado aos quatro ventos da terra que Jesus está voltando. No meio no mundo muçulmano, entre os árabes, a voz do Senhor está ecoando lá. Na Índia distante, em países e lugares aonde não foi um missionário, Deus está se revelando por meio de visão e sonho, e as pessoas estão aguardando alguém que lhes fala do Jesus que eles encontraram, que eles conheceram nas visões, nos sonhos. Há uma história de uma conversão em massa de várias pessoas recentemente, palestinos, que se encontraram com Jesus. Jesus apareceu para eles em sonho, e ele diz: fala desse Jesus que nós queremos ouvi-lo. Irmão, Deus está sacudindo a terra com o seu poder. Os atalaias do Senhor estão anunciando, mas nós estamos de braço cruzado, vivendo a vida, deixando a vida nos levar, caminhando como se não houvesse o amanhã, como se as coisas não, se amanhã não tivéssemos que sentar diante do Senhor e prestar conta das nossas vidas. Mas o Senhor chama você para viver uma vida de intensidade com Ele, uma vida de profundidade com Ele. Pastor, mas como eu posso fazer isso? Você tem que ir para o seu lugar secreto de oração. Você tem que buscar o Senhor. Ele quer ser achado por você. Ele quer ser achado por você. Aleluia. Ele quer que você o encontre lá no lugar secreto. Ele quer se revelar a você, ele quer falar, assim como ele falou com Paulo, como ele mostrou Paulo. Paulo não tinha nada de diferente de nós. A única coisa que ele tinha era fome e sede por Jesus Cristo, essa vontade de conhecer. Ele poderia ter percorrido as igrejas contando o seu testemunho de como foi milagroso, de como foi maravilhoso, de como foi poderoso os encontros que ele teve com Jesus. Mas ele vai para o deserto da Arábia. A Bíblia vai falar de 3 anos que Paulo vai passar aí, separado no deserto da Arábia. Foram 3 anos gloriosos, sentado com o Senhor. Talvez longe do conforto, talvez longe dos amigos, da família, mas perto do Senhor, perto do coração de Deus. E foi aí, nesse lugar, que Cristo ensinou a Paulo tudo o que ele sabia. A gente admira as cartas de Paulo. Quando leio Paulo, eu gosto do Senhor. Eu exalto o Senhor porque aquilo é tudo que você precisa. Aleluia. E onde ele bebeu, que fonte que ele bebeu? Foi da fonte da intimidade, da proximidade com o Senhor. Aleluia. Para Paulo, irmãos, a conversão não era suficiente. Ele não queria ficar na mesmice, contando, pois é, aquele irmão ali, que maravilha, ele era assim, ele era um traficante, ele era isso ou era aquilo, damos os nomes que quiser dar, aquilo que ele fazia antes, e nós ficamos felizes, como Deus é bom, mas o irmãozinho nunca cresce, o irmãozinho nunca caminha, ele nunca busca Deus, ele gosta desses holofotes sobre ele, falando da vida dele, mostrando, as pessoas escrevendo, as pessoas dizendo a respeito daquilo que ele viveu. Hoje há pessoas que contam testemunho que quando começa dá vontade de sair da igreja. Às vezes pessoas mandam para mim testemunho de gente que era ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo, e coisa terrível. Eu vi um homem contando, um senhor contando uma experiência que ele teve e tudo, e falando que matava assim, que matava assado, que fazia isso, que fazia aquilo. E ele dizia, e os irmãos tudo olhando assim, com o olho regalado, e ele dizia: irmãos, dá glória a Deus. Agora, como é que você vai dar glória a Deus num negócio desse? O camarada fica a vida inteira com aquilo e as pessoas aplaudindo. Mas como? A vida de Paulo não se resumiu à sua conversão. Ela prosseguiu, ele caminhou, ele andou, ele foi para frente, ele buscou, ele estava com Deus. Aleluia. Paulo, aleluia, para ele não era suficiente a conversão, ele queria mais. E ele sabia que Deus tinha mais para ele. Aleluia. Aleluia. Uma visitação sobrenatural não era suficiente para ele. Ele queria mais. Ele queria mais.
Uma visão de Cristo que havia o deixado cego não era suficiente. Ele queria mais de Deus. O milagre de ouvir a voz audível do Senhor, para ele não era suficiente, e ele queria mais. Ele desejava mais. Eu não sei você, o que você quer? Quer ficar assim? Tá bom assim? A Bíblia diz: quanto aos tímidos e aos covardes, a sua parte será no lago de fogo, que arde. Então seja tímido na presença do Senhor. Hebreus 10 diz: irmãos, tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus. Entre na presença de Deus com ousadia, porque o sangue de Cristo garante esse acesso à presença do Senhor. Entre com ousadia, vai pisando nos umbrais da casa do Senhor. Oh, aleluia! Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, não tenha medo. Você vai experimentar uma vida que você nunca viveu. Você quer cura para sua casa? Aleluia, na presença de Deus tem. Na intimidade com Deus tem. Você quer salvar o seu casamento? Na presença e na intimidade com Deus tem. Você quer livrar a sua família da destruição? Na presença de Deus tem. Você quer bênção de toda sorte? Na presença de Deus tem. Vá para lá, busque lá. Não fique esperando que outros façam isso por você. Oh, aleluia. Aleluia, oh, aleluia. A visão que ele tinha tido de Deus não era algo que o faria parar. Ele queria mais de Deus. Aleluia. Eu não conheço ninguém que teve um chamamento como o de Paulo. Eu sei que a história de cada um é uma história maravilhosa, de conversão, como Deus te chamou. Eu sei da minha história de vida, como Deus me chamou. E foi sobrenatural. Agora eu não posso parar nisso. Eu preciso de mais do Senhor. Paulo queria mais. E ele gritava: que eu possa conhecer o Senhor. Lá em Filipenses, o pessoal vai perguntar: Paulo, o que você mais quer? Ele está preso, já no final de sua vida, ele preso, e eles perguntam: Paulo, o que você mais quer nessa vida? Ele diz: o que eu mais quero é conhecer o Senhor. Aí você pode ser um homem como Paulo, não conhecia o Senhor. Ele disse: eu quero conhecer mais, porque Deus tem mais para mim. Há mais revelação em Deus, há mais, aleluia, bênção de Deus para a minha vida. Quero conhecê-la. Que eu possa conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição e ser participante nas suas aflições. É isso que eu quero. Quem deseja isso, irmão? Aleluia. Você experimenta? Você já experimentou essas coisas? Conhecer mais de Jesus? Aleluia. Eu disse em Portimão hoje de manhã que quanto mais próximo de Deus você chega, mais consciência do seu pecado você tem. Aproximar de Deus não te faz pensar que você está mais santo. Antes, pelo contrário, faz você ver o quão pecaminoso é o pecado, e quão nocivo é o pecado, e quão ruim é o pecado. Mas a graça de Deus está sobre a sua vida. Ela manifestou trazendo salvação para você. Você vai ser mais grato, você vai ser mais, aleluia, você vai ter motivo para gloriar-se no Senhor. Por conta de tudo que Ele vai te mostrar. Aleluia. E por conta disso não é de se admirar que Ele diga que no verso 2 que lemos: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. Você já pensou o que é pregar só Cristo? Já parou para pensar nisso, Tiago? Vocês já pararam para pensar o que é isso? É algo muito estreito, gente. A gente gosta de falar do que está na moda, a gente gosta de falar do que todo mundo está falando, a gente gosta de dizer o que todo mundo está dizendo. Agora pensa você, passar a sua vida inteira falando só de Cristo, só de Cristo, de Cristo, só de Cristo, 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 Cristo. Você consegue interpretar essa frase? Nada
me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, eu fiz isso em fraqueza. Fiz isso em fraqueza. Para que o poder de Deus se manifestasse em força. Pensou, Danilo, que estreito que é? Qual é a mensagem do domingo? Cristo. E o próximo domingo também Cristo. E o outro também Cristo. Vocês estão cantando o quê? Sobre Cristo. E o próximo? Cristo também. E de novo Cristo. E mais Cristo novamente. É muito estreito, sim ou não? É isso mesmo. Paulo não estava se importando. Para ele não importava o que os judaizantes de Jerusalém diziam. Ele só fala de Cristo. Está vendo? Paulo não é mais o mesmo. Cadê aquele sábio? Cadê aquele homem que falava de tudo? Que falava sobre filosofia, que falava sobre sociologia, sobre tudo. Ele falava de tudo. Cadê ele agora? Onde ele está? Ele só fala de Cristo agora. Que os guardadores do sábado fiquem lá guardando o sábado, os sabatistas. Paulo seguia falando de Cristo. Que os que buscam justificação pelas obras, mostrando 3 passos para a santidade, 4 passos para aqui, 5 passos para ali. Paulo disse, olha, a minha santificação vem do Senhor, a minha justificação vem do Senhor. É Ele que me justifica, Ele que me santifica, Ele que me redime, Ele que me lava, Ele é tudo para mim, aleluia. Os homens estão falando, não, mas é pelas obras. Não, que obra que o que é Cristo? Que as demais igrejas continuem pregando esse evangelho aí que o povo gosta de ouvir. Esse evangelho bonito, esse evangelho barato, esse evangelho que não transforma vidas. Hoje as pessoas gostam de mensagens curtas, irmãos. A gente gosta daquele comer para não morrer, não é? Arroz com feijão, tá bom, e um ovinho frito na crista do arroz. Isso é muito bom, mas coma isso todo dia. Coma isso todo dia. Nós precisamos de mais e mais, e Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Aleluia. E o que Deus tem a mais para nós é somente o que Cristo é. Paulo, quando ele volta da Arábia, segundo os seus escritos, ele volta com 3 grandes compromissos. Todos relacionados unicamente com a pessoa de Cristo. Não é? Paulo faz 3 compromissos quando ele volta da Arábia. O primeiro compromisso de Paulo é que ele ansiava ardentemente por uma revelação progressiva da vastidão do Senhor Jesus. Ele queria conhecer essa vastidão aí. Ele queria entrar nisso. E como isso é bom. Tadinha, ela vai cair. Você já parou para pensar, irmãos, a respeito de quão vasto Cristo é? Por que a gente vive com essa ideia estreita de quem Jesus é? A segunda coisa, o segundo compromisso que Paulo tinha era de anunciar a Cristo em intensidade cada vez maior. Esse era o pensamento, o desejo do coração dele. E em terceiro lugar, ele buscava um alargamento da vida de Cristo, na vida dele, para fazer jus à revelação de Cristo que estava nele. Pastor, isso é muito complicado, não é não, irmão? Vamos explicar a primeira e a segunda e a terceira assim, de uma forma bem rápida. Primeiro, ele buscava uma revelação cada vez maior da vastidão do Senhor Jesus. Ele queria ter essa revelação do Senhor, de quem ele era. Ele não ficava parado simplesmente com pequenos flashes de quem é Jesus. Ele queria mergulhar, o quanto mais ele pudesse entrar e mergulhar nesta verdade, ele queria fazer. Isso é um compromisso que devemos fazer conosco mesmo. Você nunca se dê por satisfeito com aquilo que você tem, porque Deus tem muito mais.
Quando você acha que você capturou tudo de Deus, há um oceano de Deus para ser descoberto. Quando você acha que você já viveu tudo que você poderia viver, existe toda uma vida para ser vivida no Senhor. Porque Cristo é vasto, não existe limite para o Senhor, ele é muito vasto, ele vai muito além do que tudo que você pode imaginar. Então você tem de Cristo o quanto você quiser. O quanto você desejar, quanto mais você desejar a Cristo, tanto mais Ele se revelará a você. Ele mostrará a você quem Ele é de fato. Aleluia. Então, quando você tem um problema e você o leva diante do Senhor, Deus não vai resolver o seu problema. Pastor, mas como assim? Não, o seu problema será absorvido pela grandeza, pela imensidão de Jesus. Ele simplesmente vai deixar de existir por conta dessa presença e dessa revelação. Então, quanto mais próximo de Cristo você está, tanto menos problemas você vai ter. Não que eles não existam, mas porque eles são absorvidos pelo Senhor, pela sua presença. Aleluia, o Senhor é como se não existisse o problema. Então, quanto mais eu mergulho no Senhor e descubro quem Ele é, mais calmo eu vou ficando, mais tranquilo eu vou ficando, mais seguro eu vou ficando. Porque a grandeza de Cristo transcende tudo. Você não precisa de 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, 5 passos para aquilo outro, porque você já tem Cristo e Cristo é a sua suficiência. Você não precisa de nada mais além de Jesus, você já o tem. Amém. Você já o tem, querido. Aleluia. E Ele é tudo em você, amém. Ele é tudo eu posso, disse Paulo, naquele que me fortalece. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Às vezes eu estou diante de problemas quase que intransponíveis para mim. E eu penso, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Aí vou para a presença de Jesus. E quando estou na presença de Jesus, tudo aquilo desaparece. É como se o Senhor dissesse, olha, eu não vou resolver esse problema, eles vão ser absorvidos pela minha grandeza e pela minha glória. Aleluia. Aleluia. E você pode sentir isso. Experimenta para você ver, você está cheio de problemas, cheio de preocupação. Vá para o seu joelho, mas não vá lá para pedir, não. Não vai pedir, Senhor, resolve isso, resolve aquilo, faça isso, faça aquilo. Não faça isso. Entra na presença dele e começa a adorar ele. Começa a adorar o Senhor, começa a adorar a Ele. Senhor, eu te adoro pela tua grandeza. Começa a declarar, Senhor, tu és grande, tu és poderoso, tu és onisciente, tu és onipotente, Senhor. Oh, tu criastes o mundo, a terra, o mar, tu criaste todas as coisas, o universo. Aleluia, esse universo que não com a mente do homem não consegue chegar lá para dimensionar esse universo, foi o Senhor que criou. Oh, aleluia, eu olho para as estrelas, para o sol, para a lua, eu olho para o mundo que tu criaste, diz o salmista. Oh, quão grande és tu, e você começa a adorá-lo. Eu te adoro, porque eu sei que não há Deus como tu, não existe Deus como o Senhor, e você começa a adorá-lo, começa a adorá-lo, começa a adorá-lo, começa a adorá-lo. E de repente você é envolvido com a presença gloriosa. Oh, aleluia. E aí Deus começa a te fazer lembrar das coisas que Ele já fez na sua vida, dos milagres que Ele já operou na sua vida, e você começa a dizer, Senhor, obrigado por esse milagre, obrigado por aquilo, obrigado pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha filha, obrigado pelo meu emprego, obrigado pelo meu salário, obrigado, Senhor, por isso, por aquilo, e você começa a lembrar de coisas boas que Deus fez. Aleluia. E de repente o Espírito Santo começa a orar através de você. Eu te aconselho a você orar até orar. Não pare no começo da oração, ore até orar. Como é que eu faço isso, pastor? Ore até o Espírito tomar a sua boca e começar a orar por você. Aí o Espírito vai dirigindo você na oração, porque às vezes você não sabe falar como convém, mas o Espírito, ele vai tomar você e vai começar a interceder com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Lá em Tiago 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, estando orando, ele orou, disse o texto.
E o Senhor não deu chuva por 3 anos e meio. Depois ele orou de novo. E o Senhor mandou chuva sobre a terra. O que ele está dizendo para nós? Está dizendo, gente, Elias era um homem como você. Mas ele entrou na presença de Deus em oração. E ele foi adorando a Deus, ele foi adorando a Deus, ele foi adorando a Deus. Quando de repente o Espírito Santo tomou a boca dele e começou a orar através dele. Já leu lá em Apocalipse sobre a oração do justo, que ela sobe junto com o incenso. A oração não é um incenso, ela sobe junto com o incenso. O Espírito Santo pega aquilo que está no seu coração e leva diante de Deus. E de repente você terminou de orar e nem pediu nada. Ah, mas você sente leve, porque você não tem mais o peso. Aquele fardo que estava sobre você já não está sobre você mais. Porque você entrou na presença de Deus e toda a preocupação foi tirada, toda a tristeza foi tirada. E uma alegria transbordante entra no seu coração e você começa a adorar a Deus. Oh, aleluia. Glória a ti, Senhor. Já estou chegando para o final, irmãos, da minha palavra. Paulo, em segundo lugar, ele veio da Arábia e no seu coração ele estava determinado a pregar apenas Jesus e com intensidade cada vez maior. Aleluia, ele vai dizer lá em Atos 17, 28, ele vai falar, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos. Aleluia. Os verdadeiros homens de Deus vivem dentro desse círculo muito pequeno, que é Cristo. Mas Cristo é tudo. Ele é pequeno, mas é abrangente. É só um tema, mas é tremendo. Pregue Cristo, irmão. Fale de Cristo. Anuncie Cristo, pastor. Não fique pregando aí passos para isso, como sair da depressão, como sair disso. Sabe, quer pregar uma coisa que liberta da depressão, pregue Cristo. Ah, faça isso, pratica aquilo, coma aquilo, viva aquilo, faça aquilo outro. Irmão, Cristo. Ao sujeito ansioso, Cristo nele, aleluia. Ele está preocupado, Cristo outra vez nele. Fala de Jesus e mostra a grandeza de Jesus, aleluia. E você vai ver todas essas coisas serem lançadas por terra. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está me levando para o ministério unicamente em Cristo. Eu sei que esse é o desejo do meu coração, falar só de Cristo. Porque Ele é tudo para mim, irmãos. E quanto mais falo dEle, mais descubro quem Ele é. Nós estamos no ano do avivamento. E seria certo falarmos sempre sobre o Espírito Santo. Mas eu descobri uma coisa no Espírito Santo, que o Espírito Santo não gosta de falar muito dele mesmo. Porque ele veio para revelar Cristo. Ele não falará de si mesmo, disse Jesus, mas ele vai convencer vocês ao meu respeito. Se você quer saber uma igreja onde o Espírito Santo está, é onde o nome de Jesus é exaltado, aonde a mensagem sobre Cristo é pregada, aonde Jesus é exaltado, aí está o Espírito Santo. Quando o homem é colocado de lado, quando os pensamentos dos homens são colocados de lado, quando as filosofias dos homens são postas de lado e Cristo aparece, aí está o Espírito Santo. Ele vem sobre nós de uma forma tremenda. E eu digo para você, pregar a Cristo, pregar nada além de Cristo, você precisa de um fluxo contínuo de revelação de Jesus Cristo e por meio do seu Espírito Santo. Para você falar dele, você vai precisar que o Espírito Santo venha sobre você. E para isso você vai ter que dedicar a sua vida, você vai ter que buscá-lo. Você vai ter que se trancar com Deus em lágrimas, até Ele falar com você. Eu prego quase todo dia, mas é uma luta diária, estar na presença do Senhor e buscar dele algo para ministrar ao povo.
porque você precisa do Espírito Santo, uma revelação fresca do Senhor. Aleluia, oh glória a Deus, porque senão, aleluia, você vai acabar repetindo uma revelação já envelhecida e as pessoas dizem, vai que ele já vem ele com a mesma coisa. Já vem ele com o mesmo assunto, já vem ele com a mesma conversa, já vem ele. Você pode falar de Cristo a sua vida inteira e nunca repetir uma mensagem, porque o Espírito Santo é uma fonte tremenda de revelação de Jesus. Ele vai revelando quem é Jesus na sua profundidade, cada vez maior para você. Você sabia disso? E é gostoso isso, irmãos. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece sempre. Eu estou ali orando, Senhor, o que eu falo? Como é que eu vou falar hoje à noite? Senhor, me ajuda. Está tão difícil aqui. Tu sabes que eu sou muito limitado. Me ajuda, Senhor. De repente o Espírito Santo vem sobre você e diz, abre em tal lugar, se assim, leia lá, eu tenho uma palavra ali para você. Aleluia. E a palavra vem no seu coração e aquilo mexe com você, balança você para todos os lados e você diz, é isso aí, se mexeu comigo, é para a igreja também. E daí quando você chega no púlpito para falar, as pessoas te ouvem e dizem, uau, é isso que eu queria. Mas nunca pregue nada que não te apaixone primeiro. Nunca fale de algo que não tocou você. Nunca ministre uma palavra copiada, inventada, que não mexeu com você. Pregue aquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, aquilo que Ele moveu pelo Espírito Santo em você. Leve isso ao coração das pessoas, porque isso vai mudar as pessoas. Aleluia! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta a profundeza de Deus, e ele vai lá e traz essas profundezas, ele traz lá o coração de Deus para o seu coração. Oh, aleluia, aleluia. Não adianta uma mensagem bonita, sem unção, não vai mudar pessoas. As pessoas vão ficar alegres, e essa alegria não vai durar até a casa delas, antes de chegar em casa já está triste de novo. Mas o Evangelho transforma você e você passa uma semana inteira na alegria do Senhor, na alegria do Senhor, no gozo do Senhor, na força do Senhor, aleluia. E eu quero terminar a minha palavra com o último ponto, aleluia. O compromisso que Paulo fez com Deus ao voltar da Arábia, aleluia, era fazer um aumento da vida de Cristo na sua própria vida. Que eu possa conhecer o Senhor mais e mais, que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Cadê o irmão David? Coloca para mim esse verso, por favor. Aleluia. Paulo vai dizer que Cristo foi revelado nele. Aleluia. Gálatas, capítulo 1, versículo 16, por favor. Não tem? Não tem. Tem? Está aí. Muito bem. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. A continuação do texto, imediatamente, não consultei carne e sangue. Eu fui simplesmente lá e falei, pronto. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Isso é privilégio de Paulo? Isso é para todos nós, queridos. Aprove a Deus revelar o seu Filho através de nós, revelar Jesus ao mundo, falar dele, anunciar a ele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E eu concluo nessa noite, irmãos, se você deseja o Senhor, o maior interessado não é você, é Deus. Deus quer que você o conheça. Não é você o maior interessado em ter mais de Deus, é Deus que se quer revelar mais e mais a você. Levar até você aquilo que é a profundeza dele, para que você possa conhecê-lo de uma forma profunda, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa em seu coração, amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então não fique parado, você é crente? Então e agora? Ah, pastor, agora eu já sei o que fazer, eu vou buscar a Cristo. Eu vou buscar pela revelação dele, vou viver essa revelação no meu dia a dia, amém? Fica de pé, por favor, irmãos. Uma pergunta que o Espírito Santo, ele me pressiona a fazer muitas vezes é: o quanto do Senhor tem sido revelado por meio da minha vida? Quando as pessoas olham para mim, o que é que eles veem? Ah, ele está do mesmo jeito. Não, nós temos que estar sempre melhor, melhorando sempre, através da ação do Espírito em nós, aleluia. Você não pode, de maneira nenhuma, continuar te chamando de servo de Deus
nem mais uma hora, enquanto você não responder essa pergunta. O que que você quer? O que que você quer? Você é salvo? O que que você quer agora? Ah, pastor, eu quero uma casa, sabe? Eu moro de aluguel e sabe, eu estou lutando por uma casa. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, sabe? E eu estou num emprego ruim, se eu não salvo o meu emprego, que emprego difícil. Eu queria um emprego melhor, pastor. O que você quer? Se Jesus chegasse aqui agora e dissesse para você: meu filho, pede o que você quiser e eu vou te dar. O que você diria para ele? Um dia o Senhor, eu estava orando e o Senhor falou comigo assim: você diz que há 9 dons. Pede um deles, eu vou te dar. Qualquer um deles. Eu vou te dar. Eu fiquei sem palavra. E a gente muitas vezes estamos atrás de dons. E eles são maravilhosos. Mas o que é mais importante de tudo, irmão? Essa mesma pergunta foi feita para Paulo. O que tu queres, Paulo? Eu quero conhecer o Cristo. Eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Eu não quero nada além de Cristo. Depois de muita oração e consulta ao Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, o que é que eu falo? O que eu respondo? O Senhor disse: peça que você possa conhecer a Cristo. Que a sua vida seja centrada nele. E eu disse: Deus, eu quero só conhecer o teu filho. Que ele possa ser revelado a mim. E quanto mais eu medito nas Escrituras sobre Jesus, eu me surpreendo de quem ele é, do que ele fez e como ele é maravilhoso. E quanto mais eu o conheço, mais desejo de desaparecer eu tenho. Meu desejo é que ele cresça e que eu diminua. Eu pude entender o real sentido da palavra de João Batista, quando ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E eu olho para todas as coisas deste mundo e digo: Senhor, nada se compara. Agora eu entendo as palavras de Paulo que diz que nada deste mundo pode comparar a glória e a manifestação de Cristo que será revelada através de nós. É isso que eu quero. Eu não tenho muitos sonhos. Eu tenho um único sonho, que é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido entre os homens. Falar dele. E quanto menos eu aparecer, para mim é melhor. Às vezes eu vou nas igrejas, os pastores, porque me amam, dizem: o pastor presidente. Às vezes eu fico constrangido. Eu sei que para os homens aqui neste mundo, tem lá um papel que é registrado e lá aparece eu como presidente. Eu não sou presidente de nada, irmão, e nem dono de nada. Quem sou eu, presidente de alguma coisa, e principalmente da igreja de Deus, pelo amor de Deus? Quem preside a igreja é o Espírito Santo, ele é o dono dela. Por muitas vezes eu cheguei a pensar, a cogitar nas reuniões de obreiros, dizer: irmãos, não me chame de presidente mais de nada. Isso não é uma falsa humildade, nem uma modéstia da minha parte. Eu não preciso disso para viver. Não preciso ser modesto. Eu já tenho uma história com Deus. Não preciso de nada disso. Mas é uma decisão do meu coração. Eu não tenho meu coração preso a absolutamente nada. Nada deste mundo. Nada.
nada. Eu não tenho muita coisa nesse mundo. Tenho minha família. Mas o bem mais precioso que eu tenho é o Senhor na minha vida. Esse é o bem maior. Ele é verdadeiramente tudo para mim, irmãos. Jesus é a razão da minha vida. Se tirá-lo de mim, tirou tudo que eu tenho, porque é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Aleluia. A minha vida eu considero como um monte de estrume, um monte de esterco, como disse Paulo. Eu não sei se você já colocou na ponta da caneta tudo que você teve que deixar pela revelação de Jesus. Mas quanto maior é a lista de coisas que você teve que abrir mão por conta de Jesus, entenda, maior é a revelação de Jesus para você. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você abre mão de quem você é e do que você tem e daquilo que é importante para você. Quanto mais você se apega às coisas, e a isso, e eu sou, e não sei o quê, e eu faço, não sei mais o quê, quanto mais você se apega a isso, que tudo é passageiro. Menos de Cristo você tem. Pedro diz para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos receber, Senhor? E Jesus disse para Pedro: eu digo a vocês, que todos vocês que deixaram pai, mãe, filhos, bens, casas, empregos, por amor de mim e do Evangelho, eu vou dar a vocês 100 vezes nesta vida. E quando chegar a vida eterna, aleluia, você vai receber a vida eterna. E eu ficava fazendo matemática, eu sempre gostei de matemática, eu ficava fazendo as contas 100 vezes mais. Não é 100%, não é 1000%, é 10.000%. Disse: Deus, quanta coisa o Senhor tem que me dar. Quanto emprego bom eu deixei. Família. Ele disse: você está entendendo tudo errado. Eu falei que te daria 100 vezes mais nesta vida, mas não é em relação ao que você deixou. Porque o que eu tenho para te dar é 1000 vezes, é 10.000 vezes, é 1 milhão de vezes maior do que aquilo que você deixou para mim. Eu disse: Senhor, eu não estou entendendo, me explica. A revelação da minha presença, quem eu sou, não se compara. Não se compara com qualquer coisa que você pode ter deixado. Aí Deus fala assim: tudo bem. Você quer entender o que significa isso? Vamos trocar então. Eu te devolvo tudo e você me devolve tudo. De maneira nenhuma, Deus. De maneira nenhuma. Tá bom esse negócio é bom demais para mim. O que eu deixei é tudo coisa passageira. O que o Senhor me deu é tudo eterno. Ninguém pode tirar isso de você. Quem pode tirar Jesus de você? Eles podem te impedir de carregar a Bíblia, eles podem te impedir até de orar, eles podem te impedir de ir para a igreja, eles podem te impedir de um monte de coisa, mas eles não podem tirar Jesus de dentro de você, eles podem te matar. Mas ele não pode tirar Jesus de dentro de você.